Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe nesse momento e encha os nossos lares de luz. É com grande alegria que venho fazer esta pequena palestra através da Rádio Discípulo Espírita para a Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, sociedade ao qual sou muito afinizada, tenho grandes amigos, irmãos de caminhada. Eu quero agradecer, então, por essa imensa oportunidade que me foi dada, para a gente poder falar um pouquinho acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma prece, então te convido para orar junto comigo, a fim de receber do mais alto as bênçãos celestiais. Deus, nosso Pai, de todo amor, nós te agradecemos por essa oportunidade de podermos chegar até os lares, chegar até os corações necessitados. Tu sabes, Senhor, das necessidades de cada um e que cada um possa receber fluidos salutares, paz, equilíbrio para a sua alma, tranquilidade no seu ser. Em nome de Deus, de Cristo e da caridade, nós iniciamos os trabalhos de hoje de palestra pública e que assim seja. Bem, eu sou a Alecilda, estou daqui de Guaíba, atualmente sou presidente do Centro Espírita Paladino de Jesus e também estou presidente do Conselho Regional Espírita da 11ª Região da FERGS. É com grande alegria, então, que nós vamos iniciar aqui esse pequeno estudo. Então, me foi dado falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse é um belo capítulo e eu te convido para estudar junto comigo esse capítulo maravilhoso, porque ele nos ajuda muito a nos conhecer, a olhar para dentro de si. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, que são ensinamentos que, de acordo com o Evangelho, de Mateus, Jesus pregou no Sermão do Monte. E segundo Lucas, ele pregou esse sermão numa planície, para ensinar e revelar aos homens a verdadeira felicidade. E também quero falar o que nos diz o dicionário a respeito da misericórdia. Então, lá no dicionário está escrito que a misericórdia é um sentimento de dor, de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que cai em desgraça. Dó, compaixão, piedade. É um ato completo de manifestação deste sentimento, como perdão, indulgência, graça e clemência. E aqui Kardec escolheu a dedo várias passagens do Evangelho para nos falar acerca desse assunto tão importante que é a misericórdia, o perdão, a indulgência. Então, ali no primeiro item, que tem como título Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu vou ler bem rapidamente aqui os trechos, que está todos em Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenha ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aqui também tem a passagem onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um erro, alguma falha de seu irmão. Se poderia ser 7 vezes? E aí Jesus diz que não 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que deixa Pedro muito pensativo e constrangido, Então, nessas 3 passagens citadas pelos evangelistas, Jesus nos traz, então, claramente a necessidade do perdão.
anulando assim as exigências que trazia a lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente. Então Jesus traz aqui, nos remete a um caminho de autoiluminação, né? Ou seja, então, um caminho do autoconhecimento, a aprender a ter misericórdia com as faltas e com as imperfeições dos nossos irmãos, esquecendo então e perdoando as ofensas, né? E aprendendo a ser brando e pacífico. Já no segundo título, que é a reconciliação com os adversários, que aqui Jesus orienta para que a gente se reconcilie o mais rápido possível, né, com os nossos adversários, com quem a gente tem alguma questiúncula, né, algum perrengue, para quê? Para evitar, né, da gente desencarnar, né, desencarnar com mágoas, com ressentimento, com ódio, tanto nós quanto algum irmão nosso, né? Então a gente não pode deixar que uma pessoa parta sentindo raiva e mágoa da gente. Então que a gente deva reparar essas falhas, né? Essas faltas assim. Então essa reconciliação com os adversários, nós sabemos então que essa prática do perdão, né? E aqui é o que nos fala aqui no Evangelho, vai evitar que tenhamos grandes enfermidades futuras, né? O que é essas enfermidades futuras? Pode ser nessa vida ou nas nossas vidas futuras, né? Uma grande obsessão, né? Uma possessão. Então, tem alguns irmãos que desencarnam com tanta raiva, com tanto ressentimento, com sentimentos de vingança, que chegam a nascer aquelas almas grudadas, assim, né? Que poderiam ser casos, não que todos sejam, né? Mas dos gêmeos chipófagos. Ou muitos, né? Que se alojam, né? Aquele espírito se aloja no perispírito do irmão, que traz sérias enfermidades. E, inclusive, até algumas das curas de Jesus, né? Que ele faz, né? De alguns irmãos ali que pediram, né? A cura, que não conseguiam caminhar, eram, né, obsessores que estavam ali impedindo para que aquele irmão caminhasse. De tanto ódio, assim, sabe? De querer ver aquela pessoa só se dar mal, sofrer, sabe? Então, é muito importante a gente se reconciliar com os nossos adversários, não guardar mágoa. E se a gente tem esse sentimento, que a gente trabalhe internamente. Por isso que eu iniciei aqui a nossa pequena fala, dizendo, né, da necessidade, né, que esse capítulo nos traz a necessidade do nosso autoconhecimento e da nossa iluminação pessoal, né, para que a gente se conheça, veja as enfermidades que nós temos, os problemas, né, as sombras, e se liberte, né, para que a gente possa ter uma vida, tanto essa quanto a vida futura, melhor. Depois é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Então, naquela época se fazia oferendas, né, para Deus, né? Se levava um cordeiro, né, frutas, né, uma parte da sua colheita. E aqui Jesus dá um ensinamento para que essas dádivas, né, não seriam necessários, e sim a gente se reconciliar com os nossos irmãos. Então aqui é um complemento, né, que Kardec nos traz dessa questão de reconciliação com os adversários, né? Então, o sacrifício mais agradável a Deus é a gente ir lá ter humildade, reconhecer nossos erros e pedir perdão ou perdoar algum irmão. Então, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, antes da gente orar, de repente estar pedindo algumas dádivas para Deus, que a gente faça por merecer, né? Que a gente reconheça as nossas dificuldades, os nossos problemas e peça perdão para esse nosso irmão. E muitas vezes a gente são questões muito difíceis que a gente tem que trabalhar por muito tempo, né? Para que a gente possa ter esse sentimento assim de amor, de fraternidade por um irmão que cometeu um grande erro contra nós. Eu sei que tem muitos casos que é muito difícil, né, que é uma violência muito grande, que é difícil perdoar, que muitas vezes a gente leva mais de 2 encarnações para conseguir
né? E por isso a providência divina sempre age em nosso favor. Então, muitas vezes a gente pode receber esse irmão, o qual a gente tem essa dificuldade, né? Como um filho, como um marido, né? Como um pai. Então, Deus sempre vai prover com que a gente nos dá a oportunidade para a gente aprender a amar, para a gente aprender a perdoar esse nosso irmão. A questão do argueiro e a trave no olho. Eu acho essa parte muito boa, esse ensinamento do Evangelho, né? Que Jesus nos chama a atenção aqui, né? Como é que vedes um argueiro do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Então aqui realmente nos dói, né? Assim, a gente tem que pensar muito nisso, né? Pensar quantas vezes a gente critica o nosso irmão, como a gente é bom em ver o defeito do outro, né? Então, assim, e os nossos nós não vemos, nós escondemos, nós omitimos, nós justificamos, né? Porque a gente se conhece. Ah, mas eu tive uma vida muito difícil. Ah, mas foi ele que me provocou, né? Então para nós, a gente sempre dá uma desculpa por agir errado, ou por ter ofendido, ou por ter feito alguma coisa errada. Mas o nosso irmão, a gente olha ali no detalhe, assim, sabe? A gente não tem nem dó nem piedade. E aqui Jesus nos traz para que a gente reflita sobre isso, né? Então que a gente seja duro conosco, né? Então, é essa orientação, ser duro com as nossas falhas e mais complacente com os nossos irmãos, né? O não julgueis para não ser julgados, né? Então, essa é uma das questões, assim, mais interessantes, né? Que também vai nos trazer aqui dentro do Evangelho, né? São duas passagens, né? De Mateus e de João, onde nos fala: não julgueis para não ser julgados, e atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Então aqui Jesus também nos ensina, nos dá a medida de que conforme eu julgar o meu irmão, eu também serei julgado, né? Na mesma medida. E pior que é verdade, né? A gente sabe disso, que muitas vezes quando a gente provoca, quando a gente é maldoso, quando a gente é ardiloso, nós recebemos de volta tudo isso, né? Então a gente passa pelas mesmas provações, né, pelas mesmas dificuldades que um irmão nosso passa e agimos às vezes pior do que aquele irmão nosso estava agindo. Então é muito fácil julgar, né? É muito fácil acusar. Mas será que nós também não estaríamos fazendo as mesmas coisas ou até piores? Então toda essa passagem, todas essas escolhas aqui do Evangelho que Kardec nos trouxe, nos remete a gente pensar sempre nas nossas atitudes em primeiro lugar, né? E o não julgueis, né? O não julgueis, ele caminha lado a lado. Também nos traz aquela conhecida história, né, da mulher adúltera, né? Aonde Jesus, vendo aquela situação, sendo também instigado, né, a ter que dar a opinião dele, né, se a gente deve apedrejar, né, uma mulher que comete adultério. E ali Jesus sabiamente, olhando na intimidade do ser de cada um, né, nas profundezas das almas, vai ali com o dedo riscando na areia e faz aquela célebre pergunta, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, assim, é uma reflexão muito valiosa para nós, para os nossos dia a dias, assim, né? Porque a gente julga muito os nossos irmãos, né? A gente julga pela aparência, a gente julga pela escolha sexual, né? Por várias coisas a gente está sempre julgando os nossos irmãos. Então, aqui também nos traz isso, né? Antes, então, da gente atirar uma pedra em alguém, então a gente veja, né? Antes da gente tecer algum comentário, vamos ver se não cabe a nós. E depois tem as instruções dos espíritos, que aí eu quero falar um pouquinho mais.
que é o perdão das ofensas e sobre a indulgência. Na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus, né? Então ele perguntou não para o espírito que estava ali respondendo, mas sim como Jesus entendia, né? O verdadeiro sentido da palavra caridade. E aqui é o famoso BIP, né? Que é a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejam como é profundo essa bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, esse misericordioso, essa pessoa misericordiosa, é aquele que consegue praticar verdadeira caridade com os nossos irmãos, né? Ser benevolente, ser indulgente e perdoar as ofensas. Mas por que isso ocorre? Vamos estudar um pouquinho. Aí é aqui que eu quero convidar você a refletir junto comigo. E até a gente pede assim se a pessoa não concorda, né, ou se tem um outro entendimento, que deixe aqui nos comentários, né, para que a gente possa depois comentar também, né, ou fazer mais alguma explicação. Então isso é bem importante, né. Depois nas quartas-feiras nós temos o programa da Rádio Discípulos, né, que a gente estuda o Evangelho. E talvez até eu possa pedir também ali, né? A gente pede ali uma pausa, né, para comentar alguma questão que possa ter ficado, né, assim, não muito de acordo, assim, com a opinião, com o entendimento dos irmãos, né? Então, mas como a gente aprende a não julgar? Como é que a gente perdoa de verdade? Como é que a gente aprende a não desejar mal para os nossos irmãos, para aquele que praticou o mal para nós? Segundo Emmanuel, então, lá no livro O Consolador, que é um livro maravilhoso, assim, que é para mim é um complemento, assim, do quinteto, né, das obras básicas de Kardec, né, é o Consolador. Então, eles nos ajudam muito, assim, tem algumas perguntas que são bem pertinentes e que nos esclarecem algumas questões que a gente às vezes fica em dúvida, né? Então, ali, da questão 332 e 341, é uma equipe, né, que estava junto ali com Chico Xavier, que fizeram várias perguntas para Emmanuel responder. Então, essa equipe fez várias perguntas a respeito do perdão exclusivamente. Então, aqui, Emmanuel também nos fala dessa parte ali sobre a necessidade da autoiluminação. Então, ele diz que é necessário a evangelização do homem espiritual. Mas como ocorre, então, essa evangelização? É com muito esforço, com perseverança e com fé. A partir do nosso autoconhecimento, da nossa autoiluminação, que se dá, né? A gente só consegue isso, então, pela educação dos nossos próprios sentimentos. Então, nós temos que aprender a reconhecer, a identificar os nossos sentimentos. Porque, muitas vezes, porque me incomoda, muda o meu humor quando eu vejo que algum vizinho meu trocou de carro. Ou quando eu vejo que algum vizinho meu está fazendo uma reforma na casa, fazendo uma pintura, está trocando os móveis. Por que isso me incomoda? O que está por detrás desse meu sentimento, dessa minha insatisfação? E aí a gente reconhecer que sente inveja. E aí nós trabalharmos esse sentimento dentro de nós. Né? É difícil a gente se reconhecer como invejoso. Né? A gente não consegue, a gente diz publicamente que é egoísta, né? que é muito orgulhoso, mas é difícil a gente reconhecer essa pontinha de inveja que nós temos. Né?
Então ali, quando a gente começa a identificar esse sentimento, a gente já tem condições de começar a trabalhar. É essa evangelização, é essa iluminação que nós precisamos para aprender, assim, a ver o nosso irmão de forma diferente. Então, tudo aquilo que me incomoda, e aqui a gente remete também às sombras, né, de coisas que eu não consigo identificar, porque de repente uma pessoa, né, uma mulher que usa um batom vermelho me incomoda, né, uma roupa, o jeito que a pessoa ri, o jeito que a pessoa fala, porque isso me irrita, né? Então, assim, por que dessas coisas, né? O que está por detrás disso, né? Que mal tem a pessoa usar determinada roupa? Que mal tem a pessoa estar feliz, estar alegre? Por que isso está me incomodando? Então, tudo isso é o autoconhecimento, é a gente parar e avaliar essas nossas questões. Assim, nós vamos conseguir aprender a perdoar as ofensas, porque aí eu começo a ver que o problema não está no outro, e sim em mim, né? Como eu absorvo, né? Como eu sinto determinadas coisas. Então, aprendendo a educar os nossos sentimentos, nós vamos aprendendo a aplicar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Pois aprendendo a reconhecer em mim as minhas sombras, os mesmos erros e falhas que possui o meu irmão, eu aprendo a vê-lo de forma amorosa e agindo assim com misericórdia. Então, quando eu vejo que o meu irmão tem as mesmas necessidades que eu, quando eu vejo, como a mulher adúltera, que eu também cometo erros, aí eu vou começando a entender esses ensinamentos de Jesus, né? A questão da mesma medida, a questão de não atirar a primeira pedra, a questão de se reconciliar com os nossos adversários, a não guardar mágoa, porque tudo isso faz mal para mim, tudo isso me prejudica, né? Todos nós queremos crescer, todos nós queremos evoluir, todos nós queremos ser felizes, mas obrigatoriamente nós temos que fazer uma viagem, e essa viagem é interior, né? É para dentro de si. Então a gente entende que agredir, julgar, desejar mal prejudica muito mais a mim próprio. Então, para o espírito evangelizado, o perdão e o esquecimento devem caminhar juntos, nunca esquecendo a necessidade da oração e da vigilância. Então, e a gente buscar muito, sabe? E muitas vezes precisamos buscar ajuda, né? A gente precisa, às vezes, de buscar a ajuda de um psicólogo, porque tem coisas que estão muito enraizadas dentro de nós, né? Tem dificuldades que nós temos que trabalhar muito, né? Que a gente sozinho não consegue. A gente pode buscar uma ajuda espiritual, né? Um tratamento, um atendimento fraterno também na casa espírita. Muitas aqui na Discípulos, né, estão fazendo o atendimento fraterno, acho que deve ter algum número aí, depois a casa pode orientar, né? Mas é essas coisas que nós precisamos, a gente tem que buscar, né? Buscar e achareis, né? Então a gente tem que buscar, as oportunidades são nos dadas, as escolhas também, mas os erros, quem insiste em continuar cometendo somos nós mesmos. Então hoje a gente até estava comentando isso, assim, a gente às vezes quer ajuda, mas escolhe as coisas erradas, né? Porque para a gente modificar, para a gente vencer, né? Para a gente subir um degrau adiante, nós precisamos de muito esforço, né? Aqui que é o Emmanuel fala. Então essa mudança, essa evangelização que nós temos que fazer em nós mesmos, né? Esse autoconhecimento, a educação dos nossos sentimentos precisa de esforço, não adianta, nós não vamos conseguir num passe de mágica, a espiritualidade vai nos ajudar, vai nos dar caminhos que nós devemos seguir, mas sem esforço, né, sem persistência, perseverança, sem fé, nós não vamos conseguir. Por isso, né, que foi que o Emmanuel nos fala lá no Consolador, né, que
a necessidade de oração e vigilância também, né? Então, esse é um esforço diário que cada um de nós tem que ter. É muito belo, assim, eu sempre oriento, sempre que as pessoas leiam, estudem, né, o Evangelho, essas pílulas que nos são nos dadas diariamente. Às vezes a gente leva anos para entender uma certa passagem, um certo ensinamento de Jesus e esse caminho maravilhoso que ele nos deu, mas nós estamos vivendo num momento em que é hora, né? A gente tem que fazer um esforço de coisas que a gente sabe, né? De defeitos que nós temos, que a gente está deixando, que é a trave do nosso argueiro, né? A gente sabe, tá vendo, tá lá, é enorme, é grande, mas a gente está deixando. Então não dá mais tempo para a gente deixar. A gente precisa realmente se esforçar e caminhar um novo sentido, dar um novo sentido na nossa vida, um novo rumo, né, para seguir realmente um caminho, né, de autoiluminação, de evangelização e caminho do bem. Nós estamos chegando no final da nossa pequena palestra e eu trouxe uma poesia que está no livro Parnaso do Além Túmulo. E eu estou gostando muito de ler poesias, porque ela nos traz, assim, tantos ensinamentos. E tem uma palestra da Nete Guimarães que ela comenta, né, que ela questiona assim, por que as obras de Chico Xavier, a maioria, não sei quantos por cento lá, são livros de poesia? Que utilidade tem essas poesias, né? Porque um espírito tão de alta grandeza que é o Chico, a espiritualidade usou ele para fazer poesia. E hoje a neurociência, a ciência está descobrindo que se a gente ler em voz alta uma poesia todos os dias, ela evita que a gente tenha o Alzheimer. Né? Então, assim, o Alzheimer é uma doença que está dando cada vez mais e mais cedo ainda. Né? E ninguém quer, né? Ninguém quer esquecer da sua história, ninguém quer deixar de reconhecer um ente querido. Então, vamos ler poesias diariamente. E isso é tão bom também para aguçar, né, a nossa imaginação, elevar, né, os nossos pensamentos para as coisas boas. Então, eu vou trazer essa poesia que eu acho que tem um pouco a ver com a nossa palestra. Ela é de Alberto de Oliveira, que nasceu lá em Niterói em 1859, faleceu em 1837, foi um farmacêutico e foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele era um poeta tão de grande escola que foi reconhecido como o príncipe dos poetas da sua geração. Então, a poesia que ele deixou, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, é intitulada Ajuda e Paz. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora, na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção da paz como raios de aurora, nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura. Irradia o perdão e atende, mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa, esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o seio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge à sombra e à vingança. Não te aflija a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. É linda essa poesia, maravilhosa. E assim nós encerramos a nossa palestra com um sentimento de gratidão a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um, cada vida, cada alma sofredora.
e que nós possamos juntos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer pela oportunidade que nos dada e que nós aprendamos a não perder nenhuma oportunidade de praticar o bem, de perdoar e de amar. Que assim seja. Muita paz, muita luz, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Gratidão.